Mas a história no colégio público hoje em dia, ela não trata diretamente sobre esses tipos de assuntos que você falou aqui, né? Então, você acha que tem alguma deficiência ali na preservação dessa história dessa forma como você conta? É uma realidade que a grade curricular, ela é discutida pelo Ministério da Educação, né? Então, tem vários especialistas, não estou desmerecendo Sim, sim, com certeza. essa questão maior. Contudo, cada região, ela precisa se criar autonomia. Eu não sei no âmbito estadual do governo do estado da Bahia se é discutido realmente isso. Mas, assim, um pouco do tempo que eu estou fora da sala de aula, ao meu tempo, o quanto professor, que fui professor do Álvaro Augusto e Silva, na Pero Vaz, depois o Luiz Tarquínio, aqui na Cidade Baixa, nós, o quanto professores, discutíamos com a equipe pedagógica, nós tínhamos uma certa autonomia para fazer discussões entre o que a grade curricular necessita e o que, dentro da nossa região, a gente pode estar discutindo dentro desse tema. Entendi. Então, eu penso que é também uma questão da independência professoral, né? Cada professor tentar trazer, assim como a gente tentava no Luiz Tarquínio ser interdisciplinar, tentar discutir os mesmos assuntos e que ajudasse com a matemática, com a química, que a gente pudesse ter uma ligação para que os alunos não tivessem aquele entendimento de, que chato, hoje eu só tenho uma aula de matemática e não tem nada a ver com a próxima aula que é de história. A gente Uhum. tentava sempre fazer isso. Então, eu penso também que uma certa autonomia de escolas ajudaria bastante nessa formação. E nós, enquanto professores, eu hoje com 38 anos, penso que nós temos que nos adequar à realidade do alunado, do público, que é mesmo a rede social mesmo. A Uhum. gente tem que se adequar e chegar neles dessa forma, que não adianta eu, Vinícius, dizer, vamos fazer uma pesquisa e vamos para o arquivo público. Eu falei para conhecer o arquivo público por questão de memória, de ser um lugar importante, mas vamos fazer uma pesquisa e passar para eles. Vocês podem trabalhar com as fontes que eu estou falando virtualmente. Vocês não gostam de ficar online? Pronto, vamos todo mundo e passar um site. Entra no site da Biblioteca Nacional, entra no site da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, que é um fundo que só tem jornais. Então, tem Sim. jornais do país todo. Aí, passar um trabalho, vamos procurar notícias sobre aqui a Ribeira, vamos procurar notícias sobre o bairro que vocês moram, vão lá. Entra no site, tranquilo. É o professor também buscar se adaptar, né? Eu acredito que é o momento, assim. É o momento dessa geração virtual e não há mais o que fazer de retroceder. Ao contrário, a gente tem que avançar. Sim, entendo que há uma questão de verbas, por exemplo. Nem toda escola tem Wi-Fi. Nem Sim. todas as escolas distribuíram tablets. E nem no município de Salvador teve esse trabalho. Mas aí, o que é que a gente pode fazer? Nós somos seres humanos e estamos aptos a sobreviver nas adversidades. E o que é uma Com certeza. adversidade desse século XXI? É a gente adaptar. A Tudo bem. tecnologia, de alguma Todo forma. mundo tem celular, gente? Todo mundo tem celular. Todo mundo está usando seus dados móveis. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. O que é que vocês encontram? Eu sempre tentei me aproximar do público quando estava dando aula disso, de dizer, vamos usar a ferramenta que tem. Assim como não desprezar o livro didático, né? Há uma discussão muito ampla sobre isso. O livro didático é a melhor ferramenta que o professor ainda tem. Com certeza. O aluno, às vezes, aí vamos, contraponto ao que eu estou dizendo. Às vezes o aluno não tem um celular. Um aluno que tem um celular, você fala, faça a pesquisa no celular, e o que não tem, usa o livro didático. É, que a gente tem também E usa o nessa livro forma. didático. E o livro didático, pasme por eu dizer, é uma fonte. Alguém fez uma pesquisa, alguém inseriu toda aquela material ali. É uma fonte Todo o secundária, conteúdo. mas é uma fonte. Então, eu, quanto professor de história, trabalhando, dizendo, não, você tem uma fonte. Use seu celular como fonte, use o livro O livro didático como didático como fonte. fonte. E eu vejo que dá a possibilidade de ampliar assim imensamente. Realmente é os desafios do nosso século. Uhum. E eu falo mais assim, não somente o quanto professor, eu acho que chegou o momento de pensarmos junto com todas as outras áreas de trabalho. Aí vai para além das disciplinas de dar aula, como as áreas de trabalho. O aluno tem interesse em ser jornalista. Como é que a gente vai trabalhar com jornalismo e história? Eu quero trabalhar com engenharia. Como vamos trabalhar as engenharias com história? É os Você desafios. destrincha esse assunto para fazer com que em cada área ali do conhecimento ele tenha de alguma forma ali
um grau, né, avançado, né? Vamos pensar, eu falei de engenharia, olha que coisa interessante. Quer trabalhar com engenharia mecânica. Aí nós tivemos um tempo bondes. Onde era o terminal do bonde? Em Itapajipe. Por onde o bonde passou? Aí Sim. vamos fazer uma pesquisa sobre esses engenheiros, como era se trabalhar no início do século XX, que é quando realmente o bonde elétrico vai funcionar aqui em Salvador. Como era que esses caras trabalhavam? Vocês que querem ser engenheiros, furtigando neles a curiosidade histórica de... E esse bonde passava por onde? Ainda tem trilho? E antes do bonde, era o quê? O trem. Onde é que tem o trem? Eu acho que toda a população da Cidade Baixa sabe da estação de trens da calçada. Com certeza. Então, furtigar, né? Estimular isso. Você quer trabalhar com isso? Vamos trabalhar com engenharia. E todo o pessoal que quer trabalhar com direito, não, vamos trabalhar com direito, vamos estudar legislação. Que legislação está online. A legislação está online, toda que a gente procurar. Só é botar um ano que você vai ter. Quer trabalhar e discutir com... Professor, eu quero trabalhar com estética. Sério, você quer trabalhar com estética? Vamos pensar como era a estética das mulheres na Bahia do século XIX. Será que a gente encontra imagem na internet? Que produtos de beleza elas usavam? Vamos pesquisar. Boticas, o que são as boticas? O que são a farmácia com PH? Vamos procurar o que é que as farmácias produziam e... a gente ir se adaptando, o professor mesmo correr por fora, vamos falar bem popularmente, tem que correr por fora. E eu não estou só puxando a sardinha para a história, eu acredito copiosamente que todas as disciplinas a gente consegue, sim. É só o professor respirar. Eu sei que aluno tira a nossa paciência, né, enche o saco, e aí eu me ponho. Eu já fui aluno um dia. Com certeza. E sou, Todos né? nós. Apesar de... Alunos, tá fazendo doutorado? Sim, eu continuo sendo aluno. Eu tenho má vontade de pesquisar, tenho má vontade de dar aula, tenho má vontade de escrever, e tem um professor que... Não, cara, vamos lá? Então, ser professor e ser aluno, a gente está sempre ali tentando equilibrar. Então... aí você pode me dizer assim, Vini, você está sendo utópico. Não, mas a gente começa com as utopias. Com certeza. A gente começa com as utopias, a gente começa com os sonhos para fazer ele virar realidade. Senão eu não estaria aqui, né? Aí eu vou tensionar para uma coisa. Eu sempre sonhava e dizia para minha mãe que um dia eu ia ser doutor. Que eu queria ser doutor e queria ser médico. Sim. Eu queria ser doutor para ser médico. Aí hoje eu sou doutor, mas em história. Mas não é médico, né? Mas não é médico. Aí eu deixei de trabalhar com ciência. Não, eu trabalho com ciência humana. E eu doutor. E é doutor, entendeu? Então, era um sonho que a minha vida foi me dando outro caminho de assim, você saiu jovem preto, periférico, estudante de escola pública e vai parar nisso? Não, vai continuar. E eu sou o resultado, vale dizer, né, que eu sou o resultado de muitas pessoas. Por isso que o professor tem que se esforçar mesmo, assim, se acabar é um negócio assim, parece que é chato, mas eu sou o resultado dos meus professores. Sou o resultado dos meus amigos. Meus pais, os pais dos pais dele. Parafraseando Emicida, eu sou o sonho dos meus pais, que era o sonho dos meus ancestrais. Então eu sou o sonho de um monte de gente que se eles não tivessem a memória de dizer assim, você precisa amaciar o banco da ciência. Eu falo de minha mãe que meu avô dizia para ela. O que é o banco da ciência? Por isso também que eu acho que eu queria ser doutor, ser médico. O banco da ciência para mim estava ligado só à medicina. Aí depois que eu fui descobrir que o banco da ciência está ligado ao saber, ao aprendizado. Então, eu estou falando aqui, muita gente vai ouvir e depois vai... É que aquele cara tá certo, que eu posso ser bom e eu quero ser mecânico. Eu vou ser bom em ser mecânico, vou me especializar. E é para tudo. Então, nós somos resultados do nosso meio. Então, eu não me abati, eu realmente corri atrás. Aí vale... E é o seu esforço, o esforço do professor, o esforço da família, da família também. de todo mundo. É todo um conjunto, né? Pra estar hoje aqui, né? Já pensou, depois de tantos anos que eu não vejo o nosso colega Roger, cadê ele? Será que eu parei no tempo? O Vinícius parou no tempo, aí eu não parei no tempo. Aí ele lembrou e fez, não, o cara não parou no tempo. Uso rede social. Sim. Por que não? No meu trabalho de historiador, eu uso rede social para divulgar a história. Perfil aberto lá para todo mundo. Vão seguir também, @Viniquima, pode seguir lá. Tem que seguir. @Viniquima, deixo aberto e todas as coisas que eu faço de trabalho, eu tô sempre postando lá para dizer assim,
Ó, que E legal. pode procurar também, né? Pra Pode fazer qualquer procurar. trabalho. Humor, eu Serviço. gosto muita coisa de humor. Eu posto muita coisa que acha as pessoas. Hoje em dia dá muito palavrão, né? Palavrão é uma coisa que tá desde sempre, desde o século XIX. Eu pego palavrões em documentos e olhe, alguém está aqui endemoniado. Olha que xingou o outro, chamando de corno, pra ser leve, né? Chamando de corno, eu já largo lá assim, ó, gente, tem um corno aqui no ano tal. Aí o pessoal dá risada. E pra falar assim, ó, vamos trabalhar, tá onde, Vinícius? Ah, eu tô aqui, tô acolá. Aí estimulando as pessoas a pensar sobre voltem aí pro cinema, né? Agora eu vou puxar isso aqui para o pessoal ficar mais curioso ainda, sem dizer nome de filme, né? E aí, gente, vamos pro cinema porque tal filme assim, 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 eu botei lá meu nome lá. Tem Dedo da Bahia lá no nome desse filme, mas vamos pro cinema, tá passando no Cine Glauber Rocha, vamos lá. É filme sobre a Bahia, não é filme sobre o mundo. Aí o pessoal, ai meu Deus, tem o nome lá do historiador, precisou do historiador, né? Aí agora eu vou dar um spoiler, esse aqui pode, até porque vai sair. Nós tivemos um grande movimento de revolta que foi pesquisado pelo professor João José Reis, que é a revolta dos malês, não é? E aí vai virar filme, né? Vai virar filme. Muito bom. E aí tá rolando várias pesquisas históricas sobre isso que eu tô envolvido. Você tá envolvido, né? E aí, gente, se prepare, a revolta dos malês vai virar filme, finalmente vai sair, e com o dedo de baianos, lógico que a revolta acontece aqui na Bahia, mas é um filme que vai ser produzido a nível... Falar assim rápido, o pessoal não entender o que é. E aí a gente tá fazendo essa pesquisa, e vai rolar aí. A gente teve um filme também muito bom, que eu sempre falo, eu vou até falar aqui, ó, gente, Sérgio Laurentino, que interpretou Exu em Besouro de Mangangaia. Chama esse cara pra falar aqui. Então, Vamos chamar, a gente vai chamar ele. Besouro, que até então era, entre aspas, um mito, não se sabia da verdade de mito, através da pesquisa histórica do colega Cachoeirana, que se identificou um processo de atendimento. Quando o Besouro tomou a facada, ele foi parar na Santa Casa para ser atendido e foi deixado morrer, né? Essa parte não é dita no filme, né? Que o filme é a ficção, né? Tem aquela coisa, mas para identificar. E a gente tem outros mitos, né, na cidade que estão sendo revelados. A gente tem a Praça Cairu, que passou a ser agora Maria Felipa. Então, a Maria Felipa já foi identificada. Felipe, lá em Itaparica, né, ele trouxe documentação mostrando que não era só oralidade. Mas aí é que tá, e volta, Vinícius, para falar do início. A oralidade... Essas pessoas que contam as nossas histórias, o que seria da gente sem essas pessoas contarem as histórias, os mais velhos contarem, falarem da memória pra gente? Por isso a importância de hoje, que a gente tem como, entre aspas, solidificar a memória em espaços de memória, museus, arquivos. Por que não a gente ir ver? Não conhecer, não procurar ver. A gente tem no subúrbio o Acervo da Laje, que está fazendo um trabalho sobre o subúrbio de Salvador. Por que a gente não conhecer? Vinícius, mas aí é tempo presente? Sim, a história está acontecendo. Nós estamos fazendo história agora. Então, a gente também tem que conhecer essa história do agora. E a história do passado. Então, a gente tem esses espaços. Aí eu vou ampliar esses espaços que a gente está falando aqui. Além dos museus, aí eu vou puxar a sardinha para as coisas mais ligadas à história, né? A gente tem, na Praça da Piedade, o Gabinete Português de Leitura, que ele fica bem em frente à Praça da Piedade, e as pessoas olham assim, parece que é da igreja, a Igreja da Piedade, porque ele é realmente em estilo colonial. Mas sim, ali é o Gabinete Português de Leitura, ele tem obras do século XVI, assim, e é aberto ao público. Você pode chegar lá pela tarde, funciona a partir das 13 horas, tem um pessoal lá que vai lhe atender, um abraço Daniel Benton. Aí você vai chegar lá, vai conseguir... Gratuito, né? Gratuito, você vai entrar lá, fora que ele tem salões lá para você. Você pode visitar, né? Ele tem uma parte de museu que tem naus e miniaturas. Tem obras de arte para você levar as pessoas para conhecer. E assim, a gente não sabe. Uma curiosidade lá sobre o Gabinete Português de Leitura. Ele, em um momento da ditadura militar, ele funcionou como diplomacia portuguesa. Então, enquanto a ditadura militar estava acontecendo forte também aqui na Bahia, aqui em Salvador, não podia ter exposição de arte em nenhuma outra galeria. Mas dentro do Gabinete de Português de Leitura funcionou exposição, porque é um espaço diplomático. Então, não podia a ditadura militar se meter. Então, nem todo mundo sabe disso, realmente. De que, poxa, que espaço. Do ladinho do Gabinete de Português de Leitura, a gente tem o Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, que é uma instituição que foi fundada no século XIX exatamente com esse objetivo de fazer as ligações da história
do Brasil, história da Bahia com a população. Então, ali também é um outro espaço de memória que a gente passa. Ele fica no... A gente tinha um cursinho ali chamado Sagrado, mas, na verdade, o prédio todo é o Instituto Histórico. Aí eu tô fazendo a ligação do Sagrado para as pessoas pensarem assim, realmente, tinha um cursinho Sagrado, mas o cursinho Sagrado funcionava no espaço do Instituto Histórico. Pronto. Aí a gente tem 2 lugares que você pode ir. Se você vai pro Corredor da Vitória, você tem o Museu Costa Pinto E se a gente quer sair também, vamos pensar em ir para mais longe, né? A gente agora tem o Museu Vanderlei Pinho, que é um museu do Recôncavo que fica em Caboto, né? Que ele vai falar dessa produção açucareira da cidade. Aí o Vinícius puxando sardinha para as áreas dele. Dá pra gente conhecer. Eu sou um grande sonhador. Eu acho que a gente... Vamos pensar em outra área. Como é que a gente vai trabalhar em turismo na nossa cidade sem conhecer história? Tem que conhecer. Como é que você só vai chegar no Pelourinho? Aqui, não que não deva fazer. Estamos aqui na Praça da Sé, onde teve a primeira igreja primacial do Brasil. E por que ela foi demolida, moço? E demoliu e aconteceu o quê? E desce de elevador Lacerda por quê? Essas perguntinhas assim que... Mas aí você está trabalhando com turismo, que é um turismo, vou usar uma palavra meio pesada, um turismo raso, que é você só apresentar o essencial. Então. E não só turismo, né? A gente, enquanto baiano, a gente é receptivo por natureza. Então a gente vai levar alguém para fazer o básico. Se a gente pode levar para fazer mais. Leva lá no Bonfim, massa. E por que não conhecer mais da Península Itapajipana? Por que não parar ali na Ribeira? Por que não fazer a travessia para a plataforma? Que a gente vai ter a Fábrica dos Fiais ali, que infelizmente aí é uma outra discussão no outro momento, por questão de insegurança, a gente não pode sair andando para ir até lá, por questão de insegurança, mas a gente poderia fazer esse percurso, em pensar como é que 2 cidades se ligam assim tão fácil, né? A Península de Itapajipe ligada com o subúrbio, e que se a gente for fazer por terra, vai demorar quanto tempo? Se a gente for fazer de ônibus. Por que tiraram o trem? Por que tiraram o trem que a gente fazia 45 minutos? Isso ajuda a população a questionar os nossos gestores públicos. Por que tirar o trem e não somar a malha de transporte da cidade? Aí a gente ia ter VLT, BRT, os mais novos, metrô novo, aí vou envelhecendo. Ônibus continuaria e o trem. Então a gente vai ter 5 meios. Não retirar. A gente tem que manter, mas aperfeiçoar. O povo tem que também conhecer e ter esse sentido de pertencimento para... Sim, a forma da gente se manifestar é, olha, a gente vai fazer parada. Sim, é o jeito. Historicamente, é a forma que a população, que nós somos a maioria. Vamos sempre lembrar disso, gente. Nós somos a maioria. Estamos na base dessa pirâmide social. Então, nós somos a maioria, nós é que fazemos a engrenagem funcionar. Funciona, com certeza. Então, a gente tem que conhecer, saber tudo. Saber que o vereador, ele é nosso funcionário. O deputado estadual é nosso funcionário. E aí sobe, deputado federal, governador. Todos são nossos funcionários. Então, a gente tem direito de questionar. Mas se a gente não lembra, não sabe, o que é mesmo, passa nos lugares que tem edifícios que caem, né? Exemplo, a ladeira da montanha, vários edifícios caíram. Tombadas. O que é que tinha aqui mesmo? Não lembra. Então, não tem como questionar por que tem um estacionamento aqui. Por que tem uma farmácia aqui agora, que é o que mais abre, né? Estacionamento e farmácia. Estacionamento e farmácia. Você olha, por quê? O que é que tinha aqui? Memória. Memória, e isso é um direito de todos. Com certeza. E qual é o primeiro passo, assim, para essa conscientização individual para uma pessoa ter? Educação. A solução brasileira é educação e, primais, educação doméstica, cara. E aí é que é um momento de tensionar, né? Que a gente não... Eu, quanto professor Vinícius, historiador, eu não posso chegar dentro do lar. Entendi. Não posso chegar dentro do lar para ter essa conscientização. Começa do lar, a educação doméstica, que é um papel diferente do professor. Você acha que afrouxou mais esse desconhecimento? Eu penso que falta experiência doméstica. Cada vez mais, aí é uma análise completamente pessoal de Vinícius. As famílias estão sendo formadas cada vez por pessoas muito mais novas, ou seja, não deu tempo de maturar, de conhecer. Não que tenha-se uma idade
propriamente dita para você constituir família. Mas eu vejo isso. A pessoa não tem uma experiência mínima de vida e já está com a família. Então, que tempo ele tem para ter consciência de si e passar consciência para o outro? Não teve esse tempo, e aí as coisas vão meio acontecendo, descarrilhando. Meio que, vá para a sala de aula da história. Como é que eu vou enfiar na cabeça de alguém que preserve? Se ele, em casa, ninguém fala assim, filho, como é que tá seu caderno? Tá cuidando direitinho? Porque o pai e a mãe fez o filho com 18 anos e já tá tendo que trabalhar. Ele já sai de manhã e deixa com a avó. A avó já é uma idosa que também não tá muito bem. Ela já... Menino, guarde seu caderno. Então, ele não tem a consciência de preservar o próprio caderno, então ele não vai ter consciência de preservar nada. É a história. E não é o professor que vai ficar ali fazendo... O professor tem a demanda de aula. É um trabalho de formiguinha geral, que são problemas sociais, né? São problemas aí, vai ampliar para... Por isso que eu falei dessa interdisciplinaridade, não só disciplinas de ensino, mas também as áreas de trabalho. É um problema coletivo. Entendi. A melhoria da sociedade só vai dar com coletividade. O que tá bom para mim, tem que estar bom para você. Vinícius, eu estava tendo uma discussão recentemente com um colega falando sobre a pandemia. E eu falei para ele... E aí entrou a questão política, eu não vou invadir essa questão política, mas ele falou assim, o governo que estava não trabalhou direito, não melhorou por causa da pandemia. Eu fiz, não, ao contrário, tudo que ele fez que não prestou geralmente politicamente, liberou vários outros nichos de trabalho. Inclusive eu tive muito trabalho durante a pandemia, mas eu não concordo com esse governo que estava aí e não quis que ele permanecesse. Então eu tenho que pensar no coletivo. Se eu pensar assim, me fez muito bem esse governo que está aí, vou continuar. Então eu tenho que pensar no coletivo. Então não é porque estava bom para mim em trabalho, que eu estava em home office com a pandemia e trabalhando mais do que hoje. Mas eu não posso pensar assim, eu tenho que pensar no coletivo. Tem que ter uma política pública para todos nós. Os 54 milhões que votaram para quem está e os que não votaram. Política tem que ser para todos nós. Então, eu tenho que pensar em Vinícius, vou sair daqui e qual o caminho que eu vou fazer para minha casa? Vou pegar um Uber, bom dia, para ver se ele se sente melhor. É o máximo que eu posso dar para ele. Sim. Se eu não dou esse bom dia, se eu já entro, bato a porta do carro e o cara tá lá, não bata a porta do carro. Eu vou causar uma indisposição para ele que o próximo passageiro pode pegar. Então, a gente tem que ter esse pensamento coletivo. Nós estamos todos conectados e interconectados. A gente depende um do outro. Mas enquanto nação não tiver realmente esse sentimento, aí é não vai funcionar. E aí a educação doméstica também não vai funcionar. Que eu tive uma educação doméstica que eu considero que assim, valeu a pena demais. Se minha mãe não aperta a mente minha, de minha irmã, de meus irmãos, não estaria aqui. Com certeza. Quando foi que você teve esse despertar para a história, né? Vamos pra essa se tornar parte. Historiador. É basicamente por coisas que eu já falei. Peraí. Esse assunto aí, só na terceira parte, no sábado, às 10 horas da manhã.